Você quer se apresentar, Avelar? Não, você me apresenta e me vende bem, por favor. Tu tinha que ver o Garrido me vendendo na aula de CSM. Ai. Nossa, maluco, eu tava sentadão lá atrás, aí o Garrido falou, não, bonito, eu fiquei emocionado. Você começa com essa, já pronto. Não, ele falou, ele pegou e disse assim, olha, alguém fez uma pergunta, ele disse, vou deixar o Avelar responder. Eu nem escutei a pergunta. Daí eu olhei, eu disse, claro, não sei o quê. Aí ele manjou que eu não tinha escutado a pergunta, ele disse, a pessoa perguntou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu respondi, pá, isso, aquilo, outro, papai respondi, ele disse, olha, vocês estão sendo agraciados de ter, meu amigo, ele meteu um textão de 3 minutos, me botando aqui no lugar de um dos caras mais estudiosos de motivação no Brasil. Referência no mundo todo, Avelar não sei o que. Pink. Eu? É. Opa, mas peraí. Antes, deixa eu fazer aqui uma retratação rápida sobre o episódio de Cisne Negro e Antifragilidade, porque o Taleb, o autor da Lógica do Cisne Negro, fez uma publicação no Medium dele, chamado Incerto, dizendo que essa pandemia que vivemos agora não é um cisne negro. Sim, fiquem com essa bomba aí. Segundo o Taleb, é um cisne branco, porque era sim previsível, era inevitável, mas previsível, e é reforçada pela estrutura atual do mundo moderno. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, dá uma olhada no Medium do Taleb, vale a pena ler a Lógica do Cisne Negro também, mas isso não invalida nada do que a gente falou durante o episódio todo, então fiquem atentos aí a cisnes negros que possam ocorrer no mundo. Um exemplo de cisne negro que o Taleb traz, que é realmente cisne negro, foi o 11 de setembro, então fica aí o debate, quem sabe a gente não grava um outro episódio sobre o assunto. Mais um ponto aqui que vale a pena trazer antes desse episódio, vocês vão perceber durante o episódio que a gente gravou em um estúdio, mas isso foi naqueles tempos pré-Covid. Foi provavelmente a última vez que eu vi o Avelar presencialmente, uma semaninha antes de começar a pandemia toda, então não se preocupem que estamos seguros e gravando episódios remotos desde que começou o período de quarentena. É isso aí, curte o episódio, um abraço! Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindo aqui a mais um Love the Problem. Dessa vez trazendo um convidado. Puta, eu já me ferrei nisso outras vezes, porque eu falei, trazendo um convidado especial dessa vez. Eu falo, das outras não foi especial, não. Trazendo mais um convidado especial aqui, então. Tô aqui acompanhado do meu grande amigo Avelar Leão. Fala aí, Avelar. Opa, Lula, tudo bom? A gente tava discutindo aqui se o Avelar se apresentava ou não. E aí o Avelar tava falando que a melhor pessoa pra apresentar ele é talvez um Marcos Garrido, Avelar. É isso? Rapaz, tava num evento outro dia e o Garrido, quando foi me anunciar, eu pensei, é de mim mesmo que ele tá falando? Acho que sou um cara que estuda um pouquinho aí de boas práticas de gestão, né? E quando o Garrido foi me introduzir, né? Apresentou como uma pessoa estudiosa, né? Do assunto. Acho que eu não sou uma pessoa estudiosa, uma pessoa que estuda, né? Se for, então eu sou um estudioso. Qualquer um que estuda é estudioso. É estudioso. Eu vou te apresentar então pela parte prática da coisa, a parte pragmática da coisa. O tema do podcast de hoje é autonomia. Então, qual que é o limite entre autonomia e bagunça, né? Autonomia é diferente de bagunça. E assim, trazendo para a parte prática aqui, apresentando a Avelar, dentro da K21 esse é um problema que a gente tenta resolver desde que a gente começou a crescer cada vez mais, né? E o Avelar, pra mim, é a principal referência, meu principal ponto de apoio quando eu quero entender melhor aonde a gente tá dentro desse espectro de autonomia versus bagunça ali. Então fica aqui trazendo pra vocês talvez um pouco de conteúdo que eu tenho a felicidade de já ter em privado no meu dia a dia. Cá está Avelar, a minha referência em gestão, autonomia, bagunça. Referência e bagunça é foda, hein? Isso aí só é referência e bagunça também. Se você olhar os armários onde guarda os materiais... mas acho que é importante colocar que é uma área comum, né? Que eu e o Lula a gente gosta bastante de como os indivíduos se relacionam, né? Como é que funcionam essas estruturas. E eu tenho desenvolvido um interesse grande de estudar não só seres humanos, né? A gente também estuda ali abelhas, lobos... Que da hora. Enfim, outros animais que têm modelos de organização, né? E eu acho que para começar já com uma brincadeirinha, né? Se você for até nas plantas, por exemplo, né? Em ecossistemas, etc. Você vai ver que em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar gerente. Então, planta não tem gerente, lobo não tem gerente. Acabamos de ganhar alguns haters agora, provavelmente. Aí, o gerente estava indo pro trabalho aqui, ouvindo... Vou ouvir um podcast para relaxar.
Pronto, já conseguiu uma alfinetada maneira aí. Não, então, mas o interessante é que essa figura que faz só isso, né? Assim, isso é um elemento que a gente criou na maneira. Claro, a gente tem sistemas bem mais complexos de comunicação, etc. Tudo isso se conecta, mas eu costumo dizer que a gente tá perdendo pras árvores, né? Que as árvores conseguem se auto-organizar, os pássaros conseguem se auto-organizar e a gente precisa de alguém auto-organizando a gente, né? Então, na verdade, esse papel tem que mudar bastante, né? A gente consegue evoluir bem mais do que essas limitações que a gente se impôs por causa de um modelo que a gente construiu aí na era Fabril. Então deixa o tio passar um pano aqui um pouquinho pra ficar um pouco mais leve. O título do podcast não é Morte aos Gerentes, calma. A gente vai discutir sistemas e o papel da gestão, como vem mudando e como isso não vira bagunça, mas também não vira talvez um controle excessivo. Vamos começar pelo começo aqui. A gente tá no Love the Problem, então qual é o problema que a gente tá tentando resolver com autonomia? Acho que essa talvez seja a pergunta inicial pra gente ter um norte claro aqui. Que problema que a gente tá tentando resolver com autonomia? Eu acredito que a gente vive na era do dado, né? Algumas pessoas até dizem que tá na era da informação. Acho que a era da informação é um pouquinho mais pra frente. A gente ainda vai aprender a usar melhor esses dados e aí sim vai virar a era da informação. E com isso, o indivíduo ele passou a ser muito mais conhecedor, né? De informações. E a gente acaba se limitando usando às vezes a inteligência de um único indivíduo, né? Que por vezes é o gestor, por vezes é o dono da empresa, um patriarca na família, enfim. Que é um modelo que funciona bem quando você tem escassez de informação, que não é mais a nossa realidade. Hoje a gente tem muita informação, inclusive. A gente começa a questionar até o novo papel do novo professor, que ele ensina o aluno a aprender, ensina o aluno a desaprender, justamente por causa dessa abundância de informação. Então, o que essa autonomia quer trazer pra gente? Exatamente a gente maximizar esse aprendizado, né? O que a gente consegue desenvolver, criar e produzir em todos os meios, usando toda essa inteligência, né? Então, tudo que a gente desenvolveu nos últimos anos, tudo que a gente tem agora, né, de tecnologia, etc., ele é produto da conexão de vários conhecimentos em áreas distintas, né? Coisas que nasceram na indústria bélica, hoje são usadas no dia a dia, no cotidiano, porque foi criado para resolver um problema, mas a nossa sociedade mudou o problema e a gente achou outra forma de usar essa mesma coisa. Estruturas que foram feitas para comunicação, hoje viraram padrões globais e o problema original era um problema local, né? Assim, da sua sociedade, ali daquele bairro, enfim, daquela cidade. Enfim, então a gente vive numa nova sociedade, onde a gente tem possibilidade de juntar todo esse conhecimento, mas a gente ainda tem uma estrutura organizacional, vamos dizer assim, que ela usa pouco disso. Então, o que a autonomia quer fazer? Usar o máximo disso possível, usar mais disso, usar mais a inteligência das pessoas. É um termo que a gente usa bastante, né? É aproveitar ao máximo a inteligência coletiva para que isso nos leve, né? Nos cria uma capacidade produtiva que até então a gente não teve. É sensacional puxar por esse lado, porque, assim, óbvio que eu sou enviesado, mas eu já começo a pensar em fluxo, já começo a pensar em Kanban, já começo a pensar lá na nossa aula de Kanban System Design, né, no KMP1, e talvez no final a consequência dessa subutilização dos sistemas seja gargalos, né? Você falou aí, a capacidade fica isolada em uma parte só do sistema, basicamente o que vai gerar antes disso é um gargalo, e aí já fica talvez uma empatia aqui com gerentes em geral, né? A gente começou aqui já provocando, mas fica um pouco de empatia que gerente geralmente é um dos gargalos dentro do sistema, porque você está limitando a capacidade de decidir sobre um assunto em um ponto específico, e no mundo de hoje mudando como muda, você ficar sujeito a esse tipo de gargalo para conseguir fazer as coisas fluírem. E principalmente, acho que também tem um ponto de empatia de quão difícil se tornou essa posição hoje em dia, né? Quando você tem escassez de informação, as pessoas acabam sendo obrigadas a acreditar no que você está dizendo. Então, é até fácil você ser um ponto único que decide, porque poucas vão ser as pessoas que vão conseguir validar aquilo que você está dizendo, ou invalidar. Hoje, a posição de um líder, ela se torna muito mais pesada, que você tem abundância de informação. Então, você pode falar uma coisa aqui e um liderado seu pode facilmente questionar, porque ele tem acesso à informação. Então, essa posição se tornou mais pesada. A gente exigir que um gestor hoje ele seja o único tomador de decisão é ruim para ambas as partes. É ruim porque faz com que o sistema tome decisões porventura mais simples ou até mais superficiais, mas também é uma posição pesada para o líder, para o gestor, que ele tem que ter toda a inteligência de todo o sistema concentrado nele mesmo. Imagina a quantidade de informação que essa pessoa tem que estar consumindo constantemente, né? Então o que a gente quer é justamente criar mecanismos onde esse gestor ele possa se aproveitar da inteligência do grupo para que isso faça criar uma decisão melhor, uma conclusão melhor, muito mais profunda do que várias decisões que a gente observa aí superficiais. Então o gestor, além do problema, do fardo que ele carrega ainda de viver no modelo
retrógrado, ele tem hoje a faca e o queijo na mão, que é informação livre e restrita para conseguir desafogar isso. Então, indo nessa linha, Avelar, um gestor que queira começar a exercitar mais essa autonomia, começar a usar essa faca e esse queijo que ele tem na mão, ou algum liderado que seja que quer começar a desenvolver um pouco mais essa autonomia, qual que tem que ser a base forte para a gente conseguir dar esse primeiro passo, esses próximos passos com autonomia? Como que eu consigo fazer com que a autonomia não vire bagunça? Qual que é essa fronteira que eu consigo delimitar aí? Então, acho que essa sua pergunta tem 2 pedaços que a gente poderia subdividir aí. O primeiro passo é a premissa básica, é que as pessoas estão bem intencionadas. Então, é importante a gente construir sistemas que privilegiem isso. Ou seja, você tem que ter as pessoas certas na sua equipe. Se você tem uma pessoa mal intencionada, se você tem uma pessoa que tem algum desvio ético, essa pessoa não pode fazer parte da sua equipe. Isso é importante porque a gente tem vários mecanismos organizacionais para lidar com esses pequenos desvios de éticas. Mas esses mecanismos organizacionais muitas vezes só fazem infantilizar o problema. Então o indivíduo ele entende que existe um mecanismo que protege e a partir do momento que o mecanismo falha, o indivíduo coloca de lado a própria ética. Eles, olha, o mecanismo deixou, então tudo bem. De forma bem tática aqui, bem simples, bem dia a dia. Sabe aquele procedimento que você foi executando na sua organização, aquele procedimento simples com 63 passos que você foi Ninguém nunca, não, aqui não. Quem tá ouvindo esse podcast nunca teve que fazer alguma coisa tão processual assim, burocrática. Assim, né? Não, burocracia... Isso não acontece, né? Mas aí você vai passando os passos, de repente você começa a questionar. Olha, eu acho que esse passo aqui deveria ter validado e ter me dado um não. Ele deveria ter dito, você não pode fazer isso. Mas ele deu sim. O que é que você faz? Você segue. Porque você entende que o processo em torno de você, ele é mais apto a dizer o que é sim ou não do que você. Então você começa a se infantilizar. Então esses mecanismos, eles existem, tem um sentido neles existirem, mas a exacerbação desses mecanismos cria um efeito colateral que é a infantilização das pessoas, né? E é interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque a maior parte das pessoas que trabalham nas empresas são pessoas que têm família, elas cuidam das próprias contas, elas cuidam dos próprios filhos, cuidam da educação, ou seja, estão criando os próximos humanos, mas quando chega dentro da empresa a gente passa a tratar eles como criança. Diz, você não pode decidir isso só, você não pode fazer isso. Então a gente infantiliza o sistema. E a pessoa acaba, porventura, incorporando isso, ela também vai se infantilizando. Então eu acho que um primeiro elemento da sua pergunta, é a gente entender que a gente tem que estar tratando das pessoas certas. A gente tem que ter sistemas que inibam a gente de ter as pessoas erradas. Pessoas com desvio de ética, pessoas mal intencionadas, pessoas que efetivamente não estão prontas para tomar aquela decisão. E isso, de fato, a gente tem que cuidar. Isso me faz lembrar bastante Toledo, que me deu essa referência muito boa, que é a Donella Meadows. Ela tem um livro Thinking in Systems, que é um livro bem famoso dentro do pensamento sistêmico, e me lembra que o que a gente tem que tentar evitar dentro de um sistema é alguém que esteja agindo contra o próprio sistema de forma proposital, maldosa. E aí entra muito desse tentar evitar pessoas que possam ter comportamentos antiéticos e coisas assim, senão a gente vai cair exatamente nesse ponto, que é a infantilização, né? Só trazendo um exemplo prático aqui, acho que dá pra usar, você falou das árvores, da natureza, né, das flores. Eu vou trazer que o cachorro já tá perdendo igual a gente, né? Cachorro não tá ganhando. Estamos tendo que auto-organizar cachorros. Isso. Infantilizamos cachorros há muito tempo. E essa sua fala me lembrou daquele cachorro que vive preso o tempo inteiro, né? Inclusive, não façam isso com seus cachorros, pelo amor de Deus. Mas o cachorro que vive preso, e quando você solta ele vai sair correndo pra rua, correndo o risco de ser atropelado, né? Ou vai fugir pra algum lugar, correndo o risco de ficar perdido e começar a passar fome. E aí você pergunta, por que ele correu? É porque ele podia correr. É porque ele viu que ninguém segurou ele quando ele começou a correr. Então, talvez, esse ponto, né? A gente tá há muito tempo, né? No trabalho do conhecimento, prendendo pessoas. E se você simplesmente soltar alguém infantilizado, alguém que o tempo inteiro não pôde fazer as coisas porque o sistema não permitia, essa pessoa vai simplesmente sair fazendo tudo, né? Seria o equivalente a gente hoje falar, não existem mais leis, não existe mais um código penal, não existe mais um código civil, tá tudo liberado, né? O caos ia se instaurar porque as pessoas não estão preparadas para conseguir tomar esse tipo de decisão de forma autônoma, né? De matar ou não matar alguém. Exatamente. E esse ponto que você já chegou aí num ponto bem mais profundo, né? Que é a sociedade como um todo. Eu tô competindo com as árvores, né, cara? A gente tem que ter alguma vantagem, pô. O elemento caótico é bem isso, né? O elemento caótico, ele vai tirar totalmente as normas, etc. E aí a sociedade não tem nada a se apegar. E por ela não ter nada a se apegar, se instaura um sistema extremamente de sobrevivência.
sobrevivência, que é eu vou tentar sobreviver. E se essa minha sobrevivência incitar que eu tenha que matar alguém, eu vou fazê-los também, porque entrando já em Maslow, sobrevivência, segurança e, tá na base da fatores ali, alimentação e coisas do gênero, tá na base, né? O indivíduo vai tentar fazer isso ao máximo possível. Então, voltando aqui pro ponto aqui da pergunta original, é exatamente isso. A gente tem que ter esse sistema, né? Como você trouxe aí a referência da Dornella. Uma vez que a gente constrói esse sistema, a gente tem que passar a confiar nas pessoas. O elemento básico da autonomia é confiar nas pessoas. As pessoas certas... como que eu posso confiar nas pessoas? Qual que é a minha base para conseguir confiar nas pessoas? Não sei se eu tô entrando muito abstrato aqui, mas como que eu sei se eu posso confiar ou não numa pessoa? E de forma pragmática, né? Que eu tô fazendo essa pergunta pro Avelar porque eu conheço o pragmatismo que está aqui à minha frente. E eu sei que a resposta não vai ser abstrata de putz, não, olha o sorriso, dá um abraço, né? Não, como que eu consigo confiar? Então, aí pessoa, como confiar vem exatamente para a segunda parte da sua pergunta, que são os acordos, né? Como é que eu sei que eu posso confiar numa pessoa? Primeiro, nós dois temos que estar vendo a mesma coisa. A gente não pode estar olhando e entendendo coisas diferentes. Então, acho que a resposta completa da sua pergunta para como que a gente trabalha com autonomia, a gente precisa de confianças e de acordos explícitos. Então, a gente precisa confiar nas pessoas. Como é que a gente vai confiar nas pessoas? Uma vez que eu e você estamos perseguindo a mesma coisa e a gente entende os porquês, a gente entende quais são os caminhos, isso vai criar uma relação de confiança. Acho que existem dois elementos bem simples de confiança quando se fala de humanidade, que é empatia e competência, vamos dizer assim. Eu estou traduzindo aqui usando palavras que funcionariam melhor no português, mas é importante que às vezes a gente pensa que confiança ela se constrói só em cima de competência, né? Você é capaz de fazer isso. Você é capaz de falar sobre Kanban. Qualquer pessoa que conhece o Lula sabe dessa competência. Mas alguns de nós, eu inclusive, que tem a oportunidade de conviver com o ser humano Lula, a gente vai ter acesso ao segundo vínculo da confiança, que é a empatia. Eu conheço o ser humano Lula e assim como eu vejo um ser humano nele, eu vejo em mim também. Esses dois elementos, eles são criados com a convivência, né? E o mundo corporativo, ele delimita muito bem como você criar o ambiente de competência. Você tem avaliação de performance, tem troca de tarefas, você tem resultados a serem alcançados, mas ele não delimita, e é interessante colocar isso, ele não delimita a relação de empatia. Ele não delimita porque nas nossas estruturas padrões de trabalho, as pessoas convivem umas com as outras. E isso já se resolve no dia a dia, né? Os conflitos vão emergindo, as pessoas vão resolvendo, enfim. Eu acho legal trazer esse ponto porque quando a gente está falando de ambientes onde não existe isso, esse problema emerge. Então você passa a ter mais esse problema. Eu preciso criar empatia entre as pessoas. E aí, sendo bem prático, bem pragmático aqui, o que é essa empatia? Às vezes são coisas simples como você chegar atrasado numa reunião porque o seu filho estava doente. E a outra pessoa que está na reunião, ela empatiza com isso porque o filho dela estava doente na semana passada. Isso também cria uma relação de confiança. Certo. Então a confiança ela é construída em cima desses dois patamares. É a competência do indivíduo, eu vi que ele consegue fazer, mais uma relação humanizada daquilo. Diz, olha, esse indivíduo é tão humano quanto eu. Por quê? Aí já pegando aqui pontos menos pragmáticos, mas importantes, que é aquele negócio do Uncanny Valley que a gente fala, né? A coisa vai se tornando tão humana, mas você percebe que ela não é humana. Então você cai num cenário de estranheza. Você diz, esse indivíduo não é humano, eu não posso confiar nele. Como que chama isso daí? Uncanny Valley. Uncanny Valley. Exato. Tradução? Acho que Uncanny é estranheza, né? Tipo, é o Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza. Ó, aqui tô vendo em espanhol aqui, ó. El Valle Inquietante. Ó, que bonito, hein? Sim. O Vale da Estranheza. Muito bom. Então, as relações de confiança estão construídas em cima disso. Mas é muito mais fácil a gente construir isso quando a gente está falando a mesma coisa. E aí vem os acordos. Quais são os nossos acordos? Por que a gente está perseguindo isso? Eu e você estamos perseguindo isso junto ou eu e você estamos perseguindo isso separados? Todos esses acordos, quando eles estão claros para todo mundo, fica mais fácil. Caso contrário, às vezes a gente está achando que está discordando e, na verdade, ou achando que a gente está perdendo uma relação de confiança, mas, na verdade, a gente só está olhando para pontos diferentes, né? Você me falou de uma palavra que você está usando bastante para conseguir deixar isso bem, bem sintetizado, e agora eu tô vendo o match entre essa palavra e todo esse seu discurso sobre as bases para autonomia, né? A palavra que você usou foi discernimento, né? Discernimento, exato. Discernimento. Eu experimentei várias palavras, né, nas aulas que a gente dá, no dia a dia com os clientes, nas mudanças das empresas que a gente está fazendo, e a palavra em questão funcionou muito bem. Quando a gente está falando de discernimento, funcionou muito bem, porque sempre que a gente está falando de autonomia, as pessoas confundem muito com bagunça. Então a gente diz, olha, confia nas pessoas, elas vão fazer as coisas certas. As pessoas, então é para deixá-las soltas e enfiar comida por debaixo da porta? Tá,
pode ser que funcione porque esses indivíduos vão criar alguns sistemas lá dentro, normas, regras, coisa vai acontecer, procedimentos. Né? Big Brother Brasil tá aí pra isso. Né? Bom, eu não acompanho muito Big Brother, mas eu acredito que... Porra, deixa eu te contar, brincadeira. Que são criados, acredito que dentro da casa são criados elementos de convivência ali, né? São criados grupos, são criados estruturas que são aceitas e não aceitas por aqueles grupos, né? Então essas normas, elas tendem a emergir. Né? Tendem a acontecer. Então assim, se você ficar enfiando comida por debaixo da porta e quiser confiar, beleza, eles vão emergir. Talvez morra um ou outro. A natureza cuida, mas temos aí também a deusa Shiva pra destruir coisas também. Isso, certo? exato. Então, a que preço, né? A gente vai deixar emergir? Podemos deixar emergir. Talvez você vai ferir alguns indivíduos, vai ferir alguns valores, etc. Uma hora vai emergir? Vai, mas pode demorar muito. Se a gente já antecipadamente tiver essa preocupação e dizer, pô, gente, vamos criar alguns acordos de boas convivências. Gente, esse grupo aqui existe com esse objetivo. Já ajuda a organizar. O ponto é, esse grupo, ele tem que ter o discernimento do que significa aquele acordo. Eu não posso chegar para um grupo e dizer, gente, vamos acabar com a fome na África. E as pessoas, vamos! Se essas pessoas não tiverem um discernimento para isso, elas não sabem quais ações vão gerar resultados, por onde começar, o que tem mais valor, o que gera mais resultado. Eu vim aqui no Google procurar o que significa discernimento, né? Que é uma palavra rebuscada, né? Uma palavra erudita e para os outros que, assim como eu, não sabiam o que significa discernimento, cá está a definição, segundo o Google, que é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. E aí eu posso até complementar, né? Com base nos nossos acordos, né? Perfeito. Com base no que a gente considera o ideal. Então, com base nesse ideal, o que é certo e o que é errado, a capacidade de você distinguir entre o certo e errado é o discernimento. Então, só fazendo o overview aqui do que a gente concluiu nessa primeira parte, a base para a autonomia, segundo Avelar Leão, é a capacidade de discernimento, né? O quanto de discernimento os elementos desse sistema têm para serem autônomos de fato sem gerar uma bagunça. Se você estiver disposto a correr o risco de virar bagunça também, solta a galera inteira, deixa sem base nenhuma, a natureza cuida, certo? A natureza cuida. Quem acredita aí na evolução, tá... a menos que você não acredite na evolução, aí a gente pode discutir um pouco mais, mas para quem acredita na evolução, a natureza cuida, tá? Isso. Daqui a no máximo 150 anos a gente vai ter... É isso. É claro que a natureza cuidou, porque não vai ter mais ninguém lá. Então já tá resolvido do jeito mais fácil. Então, dada essa base que a gente concluiu aqui, aonde você acha que mora a fragilidade da autonomia? Aonde que a autonomia começa a quebrar, a ruir, a prejudicar o sistema e começar, talvez, cair no caos, assim? Aonde mora a fragilidade da autonomia? É o que eu quero saber. Onde mora a fragilidade? Acho que a gente podia começar tentando delimitar aqui o que é fragilidade. Fragilidade, definamos aqui. Vai puxar um Taleb aí? Vai puxar... Eu acho... Tem uma definição que eu tenho usado que ela é, claro, com base no Taleb, mas eu acho que as pessoas entendem bem que frágil é uma coisa que ao encontrar uma condição inesperada, ele piora. Oh, caramba, essa daí foi muito bom. Talvez seja um pouco pesado, né? Mas o que eu quero dizer é, se você pegar um copo de vidro que ele foi feito para você tomar água e você jogar ele no chão, ele vira algo pior do que ele era originalmente. Agora eu imaginei a cara do copo de vidro indo encontrar o chão assim, falando, condição inesperada, fudeu. E aí ele se torna inútil, né? Ele vai se quebrar, ele não é mais capaz de fazer o que ele já fazia antes, né? E por isso, né, para os nossos ouvintes aí que não tiveram o prazer de ler o livro Antifrágil, né? A gente acaba confundindo fragilidade ou dizendo que o oposto de fragilidade é robustez. Mas, na verdade, a definição de robustez é algo que, ao encontrar uma condição imprevista, uma condição que não era conhecida, ele a ignora. Então, se você pegar um copo de borracha e jogar no chão, não vai acontecer nada com o copo de borracha. Eles, ok, não foi pra isso que eu fui pensado, mas dane-se. Tô nem aí pra isso. Tô nem aí pra isso. E aí a gente entende, então, né, pegando a teoria do Taleb, que a antifragilidade não é exatamente isso, né? A antifragilidade é algo que, ao encontrar uma condição inesperada, se torna ainda melhor, se torna ainda mais forte, ao invés de se tornar algo ainda pior, né? Então, é algo que, se eu tacar no chão agora, ele se torna mais forte, ou ele absorve uma outra forma que é mais interessante. Então, como uma água ao ser guardada num recipiente, né? A estrutura da água é extremamente antifrágil. Se precisar guardar num copo, guarda. Se precisar guardar num caixote, guarda também. Ela vai se moldando, ela vai se tornando cada vez mais capaz de ser... E não deixa de ser água, né? E não deixa de ser água, ela não perde as propriedades da água, né? Existem outros exemplos até melhores, mas acho que isso aqui explica bem. Então, onde que mora a fragilidade, né? A gente está buscando qualquer coisa que, quando a autonomia se encontra, gera um resultado pior
Ah, interessante, interessante. Então, os olhinhos da autonomia ali arregalados falando, condição inesperada, fudeu. É mais ou menos isso. Pensa de novo do copo caindo no chão. Exatamente. Então, se a gente for no extremo, né, e for na natureza cuida, a autonomia por si só, ela é um mecanismo antifrágil. Se você for para sistemas extremamente autônomos, eles dependem muito pouco uns dos outros. E por eles dependerem muito pouco uns dos outros, o que vai acontecer ao encontrar uma estrutura inesperada é que alguns desses indivíduos vão falecer disso, mas a população geral vai se tornar mais forte. Né? Só pra situar assim, a gente tá gravando esse podcast em 2020, né? Espero que a gente continue nesse estágio de antifragilidade aqui no mundo durante um bom tempo, mas se a gente sair desse estado, não tem podcast mais na vida, certo? Então... Daqui uns 2000 anos, ninguém sabe o que vai acontecer. Se você está ouvindo esse podcast, você é a resistência nesse caso. Por enquanto, estamos antifrágeis o suficiente. Não, e é até interessante, porque mesmo, tá aí super aqui, indo longe aqui na linha de raciocínio, mas se acontecer um evento catastrófico e acabar com boa parte da humanidade e sobrarem, sei lá, 10% da humanidade, isso ainda conota a humanidade como um elemento antifrágil. Como um todo, né? Isso, porque os que sobreviveram são mais fortes do que aqueles que, porventura, vieram a falecer. Uhum. A humanidade como indivíduo, né? O conceito de humanidade se tornou... Como work item type, a humanidade ali continua fluindo. Mas enfim, então a autonomia por si só, ela é na natureza, ela é antifrágil. O ponto é, se eu dou autonomia para as pessoas da minha equipe, para as pessoas da minha organização, posso estar falando de um grupo de 5 pessoas ou de 5 mil, não faz diferença. E a minha organização, ela não se tornou mais antifrágil, ela não se tornou algo melhor quando ela confronta cenários inesperados, então a autonomia em si, ela foi aplicada de uma forma ruim, né? E aí a palavra discernimento, ela cabe muito bem, né? Por que eu acho que a palavra discernimento cabe muito bem? Porque se eu chego para um grupo auto-organizado, ou até indo para mais extremos, autogerido, com uma missão, com um objetivo, ou mesmo com alguns acordos, e esse time não tem um discernimento para entender isso, quando eles começarem a fazer as ações, possivelmente eles não vão alcançar resultados melhores do que eles tinham anteriormente. E aí o que vai acontecer é que fatalmente você vai dizer, olha, tá vendo como a autonomia não funciona? O que a gente precisa? Bota um gestor lá de novo. Isso não tá de todo errado, mas o que a gente tem visto nos nossos trabalhos, etc., é que existia um elemento que porventura era resolvido pelo gestor, que quando você tirou o gestor, você tirou esse elemento também, mas esse elemento ele não podia ter ido embora, que são os acordos, né? É justamente o discernimento. Gente, vocês entendem que isso aí que vocês estão fazendo não vai gerar o resultado B? Como que a gente faz para trazer esse acordo de novo, trazer esse discernimento de novo, né? E às vezes a gente está falando de formações, treinamentos, mas muitas vezes a gente está falando de convivência mesmo, e aí entendimento mais profundo da coisa, experimentar, enfim. Então, acho que tem um exemplo bem legal que a gente tem usado bastante, que as pessoas pensam que quando você vai para um cenário de menos controle, você pode estar prejudicando alguma coisa. Como assim? Eu acho que um exemplo bem legal é um exemplo de você vai num restaurante. Você vai num restaurante e aí você diz, olha, o restaurante ele tem que estar todo controlado, porque as pessoas não podem ficar doentes, tem que ter qualidade no alimento, eu tenho que servir o alimento sempre no mesmo padrão, porque porventura é alguém que já comeu esse prato algumas vezes. Tudo isso faz sentido. E aí você pode dizer, tá vendo? Então eu preciso controlar tudo. Mais ou menos. Porque imagina que você vai num restaurante e olha o menu do restaurante, o cardápio do restaurante, e vê que não tem nada lá que você possa comer. Nunca aconteceu isso comigo, né? Você acha que nunca aconteceu, né, Lula? Nunca aconteceu. Vegano, nunca aconteceu antes na vida. E passando com nossos colegas veganos aqui, vocês vão entender bem esse cenário. Mas aí o garçom que te atende, ele olha e fala assim, não, peraí, a gente vai dar um jeito. A gente vai te atender. O que você come? E aí, mais uma vez, pegando aqui vários momentos onde eu e o Lula estivemos juntos, né? Aí vem a sabatina de perguntas do garçom, né? Você não come o quê? Não como nada de derivado animal. Você come peixe, né? Gente, peixe é animal. Né? Você come manteiga? Manteiga é derivado animal, enfim. Mas o garçom vai te fazendo uma série de entrevistas, aí, porventura, ele vai achar a forma de alcançar o discernimento. Ele vai buscar, ele vai dizer, me dá uma lista do que você come, ou ele vai fazer o contrário. Você come ervilha? Você come arroz? Ele vai... Esse momento de entrevista, ele tá tentando buscar o discernimento. E ele... Bom, eu não sei o que é veganismo, mas eu entendi que ele come arroz, ele come ervilha, ele come alface, ele come tomate, ele come azeite. Ok, eu consigo fazer um prato com isso. O que o garçom tá fazendo ali, ele tá tentando encontrar o discernimento sobre o que significa veganismo. O discernimento mínimo, no caso ali. Se a gente continuar esticando aqui essa analogia e o restaurante decidir que quer atender melhor veganos, vai fazer sentido fazer uma formação com os garçons para eles entenderem melhor o veganismo, e assim vai. Aqui eu tô dando mais o exemplo da experiência, né? Ele tentando aprender ali pela experiência. E aí ele volta pra cozinha e diz, gente, olha, a gente tem que dar um jeito de fazer um prato assim, assado, com esses ingredientes aqui. E a cozinha monta esse prato, traz e te serve.
A sua percepção sobre o restaurante vai ser de alta ou de baixa qualidade? Sua percepção vai ser de qualidade altíssima. Volto e trago mais amigos. É isso, exato, ainda vou indicar. E aí eu pergunto pra você, esse garçom e essa cozinha, eles tinham baixa ou alta autonomia? Eles tinham altíssima autonomia. Altíssima autonomia. Tem altíssima autonomia porque ele buscou discernimento, ele diz, eu vou fazer, eu sei qual é o acordo do garçom, eu quero atender o cliente, quero atender da melhor forma possível. Essa é a missão do garçom. Quero servir mais precisamente com o alimento, né? Alimentar, levar o alimento até o cliente da forma que ele fique mais feliz possível, que ele tenha comido uma boa refeição. Seu exemplo foi muito, muito bom, primeiro porque tocou meu coração, né? Um exemplo que é o que eu vivo no dia a dia e eu consigo analisar muitos negócios, né? Muitos lugares, quanto à fragilidade, quanto à robustez e quanto à antifragilidade. Por quê? Uma das situações bem frágeis é quando o garçom, ele não tem autonomia para fazer toda essa entrevista, né, para decidir o que ele pode me servir ou não, e ele não confia na gerência também para isso. Ou ele não tá, sei lá, engajado o suficiente para conseguir acionar a gerência, e aí ele tá numa situação de completa fragilidade ali. Então o que acontece? Nessa situação, eu falo, eu sou vegano. Se o garçom tiver nessa, ele não tem autonomia e também não confio no resto do sistema, não entendo como eu consigo botar o resto do sistema para resolver essa situação, o que ele fala é, não tem nada vegano aqui. E aí dá vontade de usar o argumento, eu conheci esse argumento lá em Portugal semana passada, com o Marquinhos, você conheceu o Marquinhos, vegano ativista lá português, abraço Marquinhos, se estiver ouvindo aí. Se estiver ouvindo aqui, já tá rindo, porque a gente já usou a palavra engajamento algumas vezes. Já usamos engajamento. Em Portugal não se pode usar essa palavra. Um gajo atrás de outro, mas o Marquinhos fala, como assim não tem nada vegano? Você não tem uma fruta na sua cozinha, não pode ser, não tem uma banana na sua cozinha, não, é impossível, é óbvio que tem alguma coisa vegana ali, ele só não soube como usar o sistema a favor disso, e aí a taça caindo no chão, né? Fudeu, situação inesperada, quebrei. O que é o restaurante quebrar nesse caso? A minha experiência ter sido horrível, eu levantar, tirar as outras 10 pessoas que estão comigo ali na mesa pra ir comer num restaurante que consiga me servir. Isso daí, em larga escala, vai fazer com que esse restaurante vá à falência, certo? E perceba que a intenção do restaurante é servir a pessoa, né? Então, nessa experiência, pode ser só do Lula ou das 10 pessoas, né? As 11 pessoas, vocês outras 10, o restaurante que eu sou influente, Só come com muita gente, né? O objetivo do garçom, do restaurante como todo, que é alimentar a pessoa, foi totalmente jogado fora. Então, ele se tornou algo pior do que o que ele era originalmente. Exatamente. Nessa hora, o restaurante ele se tornou algo pior do que ele era originalmente. E aí eu consegui analisar também a robustez aí nesse caso, e a robustez geralmente mora na gerência, né? Quando tem uma camada acima pra resolver, eu acho que a média gerência, principalmente, vem pra tentar trazer alguma robustez pro sistema. Então, qual que é a robustez do sistema? Beleza, encontramos uma situação inesperada aqui, que é o vegano, eu não vou quebrar, eu vou conseguir atender essa pessoa, mas eu não vou tirar vantagem disso também. Então, qual que é essa situação no meu dia a dia? O garçom fala, peraí que eu vou chamar o gerente. E aí chega o gerente me oferece talvez uma ou duas opções ali com o que ele tem na mão e consegue me servir. Às vezes o gerente até tem autonomia pra conseguir inventar alguma coisa a mais ali, mas nesse ponto eu já tô irritado o suficiente pra falar, beleza, esse restaurante aqui eu volto, mas eu sei que quando eu voltar eu vou ter que falar com o gerente e tudo mais. Ou seja, eu consigo me virar aqui, eu consigo comer e todo mundo comer, mas não é aquela experiência linda. E aí, voltando aqui, fazendo analogia, é o copo de borracha, né? Ele caiu no chão, mas peraí, eu vou dar um jeito. Exatamente. Né? Ele consegue atender os propósitos, ainda vai conseguir beber água com esse copo de borracha, mas ele não se tornou nada melhor por causa disso. Exatamente. E aí entra o cenário lindo, que eu consigo ver a antifragilidade aí morando, que é quando eu chego e o garçom mesmo já desenrola alguma coisa fantástica. Tem até um restaurante, bem que seria legal lembrar, aquele italiano ali na Faria Lima. Como que chama? O Gi? O Gi, aí, ó. Clássico. O Gi fica ali na Faria Lima. E propaganda o Gi, gratuita aí, Gi. Paga nós, né? Paga nós, Gi! O Gi é um restaurante italiano que não tem nada vegano no cardápio, zero. E a galera desenrolou tão bem lá a primeira vez que eu fui, acho que você lembra, que o meu risoto eu acho que ficou melhor do que os outros pratos que estavam na mesa ali. O risoto vegano que eles fizeram de legumes ficou melhor e eu continuo indicando o Gi. Eles não mudaram o cardápio, e aí pra quem já ouviu o episódio sobre Fit for Purpose aqui, eles não mudaram o design, a implementação deles já segue um padrão bom, mas o service delivery deles, por causa da autonomia que o pessoal do salão tem, me conquistou. E eu levo cada vez mais pessoas no restaurante. Por favor, veganos, não me condenem. Mas eu levo cada vez mais pessoas. Mas tem um outro exemplo ainda mais antifragilidade.
restaurante, que foi um self-service que a gente foi de comida libanesa. Putz, esse exemplo é muito legal de antifragilidade, que a gente foi num dia, a gente foi 2 dias seguidos, né? A gente foi no primeiro dia e o Lula perguntou várias vezes, o que é vegano aqui? Ele teve que perguntar várias vezes. Tem aí. Isso é vegano? Não é? E a gente comeu, fomos bem atendidos, a comida lá é muito boa, a gente sempre volta lá. E aí, quando a gente voltou no segundo dia, tinha umas plaquinhas feitas bem a modo rústica, de qualquer jeito, né? Rústica, uma etiquetinha colada. Uma etiquetinha de isso é vegano, isso não é. Mas assim, feito de qualquer jeito. E aí a gente foi elogiar, né? A gente foi, olha que legal. O restaurante encontrou uma condição inesperada no dia A, e no dia A+1 ele já era melhor. O restaurante se tornou melhor porque ele tem mais essa informação, ele consegue absorver mais clientes, né? E a gente foi elogiar isso no caixa, né? Que era uma das pessoas, e eles, não, foi a própria pessoa que fica lá no caixa que fez, porque ela percebeu o incômodo de um cliente, que ele não sabia que era o próprio Lula em questão, tinha sido no dia anterior, e aí ele colocou lá. Então você vê uma real antifragilidade. Eu fui lá recentemente, agora tem as plaquinhas bonitinhas. Sério? Agora tem as plaquinhas bonitinhas. Que demais. Então isso mostra o que é efetivamente antifragilidade. Isso só acontece porque as pessoas que estão ali, os acordos estão explícitos e a confiança está clara. Eles têm autonomia ali. Eles confiam, tá claro qual é o propósito deles, qual é o acordo. Gente, é servir as pessoas com boa alimentação, simpatia, preocupação com isso, e a autonomia das pessoas de pegar uma coisa para resolver o problema. Não, deixa eu fazer aqui de qualquer jeito, mas eu quero resolver. Ajuda as pessoas. Aí vem um ponto interessante que onde mora a fragilidade disso, né? Mas vai lá e de repente vai que a pessoa comete um erro, né? Mexe uma receita, coloca um elemento que não estava originalmente na receita e porventura. Diz que é vegano e não é, né? Ou até, por exemplo, a minha esposa, ela não pode comer glúten, né? E aí a receita original não tinha glúten, por alguma alteração passou a ter glúten. Isso não está registrado em lugar nenhum. De repente a minha esposa tem uma contaminação. Existe sim, existe essa preocupação. Mais uma vez, onde é que a gente vai resolver isso? Nos acordos, né? Então a gente pode construir esses acordos e às vezes a gente falha indo no acordo a nível de como. Então tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Na verdade a gente pode resolver o acordo ainda mantendo o discernimento das pessoas, que é, por exemplo, eu, que não entendo nada de engenharia de alimentos, eu não tenho discernimento para dizer se um alimento está bom ou ruim, mas alguém no meu restaurante tem esse discernimento. Então eu posso chegar para minha equipe e dizer assim, olha gente, vocês podem mudar os pratos desde que usando apenas alimentos que já estão na nossa cozinha, porque alguém com discernimento garantiu que os alimentos que estão na cozinha são alimentos bons ou ruins. Você também pode criar acordos do tipo, gente, a definição de celíaco é isso, né? Se traz esse discernimento. Dizer, olha, uma vez que vocês entendem a definição de celíaco, eu posso dizer, cuidado com os nossos atendentes celíacos. Isso é suficiente. Não tenho esse discernimento. Então, beleza. Celíacos não podem comer nada com glúten. Então, sempre que vocês forem servir, tem que checar, aí você cria um acordo, tem que checar se contém glúten. E assim vai. Então, a gente não precisa literalmente controlar as pessoas. A gente pode setar o resultado que a gente espera que essas pessoas alcancem e ir criando acordos dentro do nível de discernimento. Se o discernimento é amplo, eu posso ter acordos mais amplos também, que não delimitam tão bem a coisa. Se é um conhecimento mais técnico, aí eu vou ter que descer mais o acordo ou efetivamente controlar, dizer, olha, essa decisão não é você que toma, quem toma é aquele grupo, aquele time, porque eles têm o discernimento. E a adaptação desses acordos, então, é essencial, né? Inclusive, dá pra gente trazer, talvez, pra alguns exemplos dentro de casa aqui, né? Abrindo ainda mais as portas da K21 pra galera que tá ouvindo. A gente tem alguns acordos bons sobre dinheiro, né? Também, sobre o uso de dinheiro. Consegue trazer uns exemplos desses? Tanto tem os acordos, quanto tem essa adaptação dos acordos, né? Acho que o ponto da adaptação dos acordos já é consequência. Como assim já é consequência? Já mostra a nossa instituição aprendendo e evoluindo com base nas pessoas que estão, nos problemas que a gente quer resolver, etc. Esses acordos vão mudando. Ou seja, lembra do problema que a gente quer resolver com a autonomia? É justamente usar o máximo da inteligência coletiva. Então, essa inteligência coletiva, ela tem que se transformar em alguma coisa, seja novos produtos, novos serviços, maior eficácia, maior tangível, eficiência. Né? Tangível, tem que gerar alguma coisa. No restaurante, a pessoa receber o prato, ou ser bem atendida, ser atendido de simpatia. Ou voltar, né, a próxima vez. Ou voltar, exato. Mas no nosso dia é entregar uma boa formação, um bom treinamento, os materiais que a gente entrega, é a forma como a gente conversa com as pessoas, entende a realidade delas. Então isso tem que ser convertido em coisas produtivas pra gente, coisas tangíveis, né? Então, acho que tem um elemento bem legal com relação a dinheiro, que, bom, a gente tá falando aqui sobre antifragilidade, autonomia, enfim. E alguns de vocês podem estar dizendo, nossa, estão muito à frente da minha realidade da empresa, né? Da realidade da empresa que eu trabalho hoje. E é bem isso, pra gente conseguir se manter com isso, a gente também experimenta muita coisa dentro de casa. Sim. Abrindo as portas da K21, muita coisa dá errada. Então, muitas coisas dão errada porque às vezes as pessoas não estão preparadas, porque às vezes a teoria não tá robusta o suficiente, porque a gente não soube implementar, mas a gente vai aprendendo com isso. Então, a gente experimenta às vezes uma coisa, esse ano deu errado, em 2018 deu certo. Em 2019
2016 deu errado, 2018 deu certo. O 2018 deu errado, agora 2020 tá dando certo, porque o momento muda. Mas um exemplo bem legal, que a gente fala e as pessoas ficam bem assustadas com isso, é nosso dinheiro, né? Vamos dizer assim, nosso budget, nosso orçamento para a formação de pessoas, né? Então a gente tem um orçamento cujo o propósito de existência desse orçamento é melhorar a vida dos experts que trabalham dentro da K21. Então esse é o propósito de existência. Esse acordo tá claro para todo mundo, tá explícito. Para que esse dinheiro serve? Para melhorar a vida dos experts. Pode ser com formação, pode ser com eventos que a gente faz internos, as pessoas usarem esse dinheiro para poder compartilhar um aprendizado, uma experiência, enfim, qualquer coisa do gênero que melhore a vida dos experts, tá valendo. E esse dinheiro, a forma de mexer, os acordos sobre esse dinheiro já mudaram bastante, né? Então, em um dado momento, qualquer pessoa podia usar esse dinheiro como quisesse. E claro, se a gente é uma empresa que tenta se colocar na vanguarda, né, se a gente está estudando o tempo todo isso, a gente está estudando muita coisa nova, né? Então, a gente acaba investindo bastante dinheiro. Tem muito dinheiro nesse orçamento. Não é pouco dinheiro, né? Não é pouco dinheiro. Para 50 pessoas utilizarem como quiser. Exato. Então, pode-se ver que não é pouco dinheiro. E a gente nunca conseguiu gastar todo esse dinheiro. Por mais que a gente gaste, mais que a gente nunca conseguiu chegar nem perto de gastar todo esse dinheiro. Entre o lance da confiança também muito forte, né? Entre o lance de ninguém vai sair gastando sem o propósito, né? Exatamente. A confiança é tão grande que, em um dado momento, o único limite que existia sobre esse dinheiro é cara, gasta. Tu na dúvida sobre gasta. Se der problema, o sistema vai se auto-organizar. Ele vai criar um acordo pra isso. E aí teve um caso bem legal, quando a Andressa Chiara entrou no nosso time, né? A Andressa entrou na K21, ela chegou pra mim e falou, eu tô querendo fazer esse treinamento aqui, e ele custa, sei lá, eu não lembro quanto era. Dizia, e aí, como é que faz? Eu digo, vai lá e gasta. Ela disse, vai lá, mas é muito dinheiro. Eu digo, Andressa, gasta. Eu posso gastar todo o dinheiro que tá lá? Eu disse, pode. Mas ela vai ser injusto. Disse, quando for injusto, a gente vai lá e resolve. Adapta o acordo. A gente adapta o acordo a partir do momento que isso se torna um problema. Mas até agora eu posso confiar no seu discernimento e na estrutura geral que a gente vai se organizar com isso. Ela disse, mas vai lá, é muito dinheiro. Enfim, resultado. A gente não mudou essa regra, não nessa ocasião. E a Andressa também não gastou esse dinheiro, acabou fazendo outros acordos, gastando de outra forma. E se ela tivesse gasto também, tudo bem. Então, é interessante a pessoa chegar e dizer, sério que eu tenho toda essa autonomia para gastar tudo que tá lá? Pode gastar. Se isso se virar um problema, a gente adapta o acordo. Hoje não é um problema. A gente pode simplesmente confiar no discernimento das pessoas. As pessoas têm esse discernimento. É engraçado que pra pessoa melhorar ainda mais o discernimento dela, ela pede feedback, né? Isso daí eu faço frequentemente, do tipo, dá um exemplo bem prático, assim, muito prático que tá acontecendo exatamente agora. A gente experimentou gravar aqui esse episódio no estúdio, né? Então, um estúdio aqui profissional. E aí você fala, mas quem vai pagar? Cara, temos a verba aí, temos dinheiro suficiente pra pagar, mas antes, pra eu saber se eu tô tomando a decisão certa ou não, validei com uma ou duas pessoas. Falei, você acha de experimentar o estúdio? Quanto que é? É isso. Não, vamos experimentar? Vamos, vale. Pronto. Tem autonomia suficiente pra vir experimentar, passar. E aqui estamos no estúdio? Qual que é? O estúdio, né? O jabá do estúdio. Faz o jabá do estúdio. Estúdio Maracá. Maracá Estúdio aqui na Vila Mariana, aqui na Vila Clementino, Santa Cruz, Vila Mariana aqui. Estúdio muito maneiro, inclusive. Já fica aqui o agradecimento ao Ítalo. Jabazinho também aqui pra galera vir gravar, mas a gente tem autonomia pra começar a experimentar esse tipo de coisa livremente, né? Exato. E é legal que esses acordos, esse dinheiro, ele já foi mudado bastante, né? Em um dado momento a gente separou e colocou parte do dinheiro em cada time, depois agora a gente tá juntando de novo. Por quê? Porque a inteligência coletiva vai levando a gente a outro lugar, a gente vai fazendo outros experimentos. Mas é interessante que as pessoas pensam, vai lá, isso é uma bagunça. Como é que funciona? A gente tem dois acordos bem simples, que é o valor, né? Olha, esse dinheiro, ele tá lá, ele tá num determinado limite, né? E esse é o acordo suficiente. Olha, tem tanto dinheiro para gastar, acabou. Então isso já tira a gente do caos para uma região de organização. Como esse dinheiro vai ser gasto, não faz a menor diferença. E um outro acordo que a gente tem olha, se você gastar, você tem que informar o nosso financeiro. Como assim? Você vai mandar um e-mail pro financeiro. Você manda lá um e-mail pro financeiro, gastei tanto dinheiro para tal fim, né? Claro, anexar as notas, porque tem uma questão contábil com relação a isso. E aí o financeiro vai lá e segue o procedimento, registrando isso, ponto final. Isso funciona muito bem porque a gente tem dois discernimentos, que é para que serve esse dinheiro e como que eu consigo avaliar se esse dinheiro tá ou não realizando esse fim. Eu lembrei de mais uma restrição que também surgiu em alguns debates, quando alguém tava buscando ter mais discernimento, que o dinheiro não pode ir diretamente pro bolso de ninguém. Nem diretamente pro bolso de ninguém, né? Então, eu vou usar o dinheiro pra comprar um negócio pra mim. Não vai rolar. Lembrei dessa também, mas é aprendizado, né? O lance os acordos são esses agora. Não necessariamente vão ser
ser daqui um mês, daqui 2 meses. Talvez esses acordos comecem E a mudar. até mesmo esse acordo do ninguém pode botar dinheiro no bolso, acho que tem 2 pontos, né? Legalmente, esse bem, se você adquirir, ele é da K21, Sim. né? Isso é questão contábil, é uma questão que vem mundo lá fora, a gente tem que ser submisso a isso. E hoje a gente nem tá olhando muito mais pra isso, a gente tá olhando, cara, por mais que você tenha adquirido uma coisa que você que vai usar, você entende que você tá melhorando a vida dos experts, que não é uma melhoria local só pra você? Sim, então tudo bem, pode comprar. Pode A adquirir. gente já tá adaptando o acordo no final. Isso, o acordo hoje ele já tá mais, já adaptou pouco mais um pouco. adaptado. Isso, até porque a gente fez algumas aquisições que deu confusão, a gente, olha, mas na verdade, no final do dia tá melhorando a vida das pessoas, não tem problema. Eu vou pegar aqui de um ponto que você falou, acho que de novo puxando pro limite, né? Eu gosto muito de pensar em limites, assim. Qual que é o limite aí da bagunça? Em que situações que isso vira bagunça? Qual que é que ponto que eu consigo começar a discernir se tá virando bagunça ou não, até pra adaptar o acordo, né? Como que eu consigo fazer essa análise de, putz, não, assim vira bagunça? Acho que também podemos buscar de novo aqui a questão da antifragilidade, né? Você adicionou um elemento, ele se tornou pior, né? Então não é pra onde a gente quer ir. Mas acho que o limite ali da bagunça, a teoria do Ken Schwaber explica bastante pra gente, né? O Ken Schwaber, ele coloca 2 extremos, ele fala, olha, existe o controle obsessivo e o caos total. O controle obsessivo é você controlar ao ponto que você perdeu produtividade porque você tá controlando. Uhum. Né? Na verdade, você controla pra poder ganhar produtividade. A partir do momento que o controle tá diminuindo produtividade, cruzou a fronteira, você tá lá no controle obsessivo. Do outro lado é o caos. Você deu liberdade e você perdeu produtividade também. Por quê? Porque você tá tendo que falar com 20 pessoas, porque você não sabe o que tá acontecendo, uma informação que deveria chegar e você não chegou, enfim. E aí o Ken Schwaber, ele traz esse ponto. Na verdade, a gente tem que achar a fronteira que é a criatividade organizada. Que eu tenho controles o suficiente para me manter produtivo, mas eu não tô controlando demais. Eu tenho todos os controles que me protegem de cair no caos, mas ainda assim eu consigo ser criativo, consigo influenciar no sistema, consigo trocar as coisas. Então, onde é que há a bagunça, né? A bagunça é quando você cruzou a fronteira da criatividade organizada. E isso é um erro muito comum. A gente sai, voltando por exemplo do cachorro, né? O cachorro que sempre andou com a guia, e aí você solta, ele sai correndo feito louco. A gente acha que o ideal é esse. Não, solta a guia. Então, pegando aqui exemplo de cachorro, eu tenho cachorro. E é exatamente isso. Eu ia mandar um abraço aqui pro Zuz, mas ele não vai entender. Né? Acho que não. E o trabalho que eu faço com o Zuz é justamente de andar com ele sem coleira, andar com ele sem guia, justamente para ele entender que ele tem que me respeitar, porque ele não tem o discernimento de saber o que faz mal a ele ou não. Então, a gente vai dando liberdades e tirando liberdades, criando acordos. Claro que o exemplo do cachorro aqui ele é bem ruinzinho, tá, gente? Mas só para dar uma ideia. Não, mas eu gostei do exemplo do cachorro porque você ainda sabe que tem fragilidades ali no sistema, né? Por exemplo, eu tenho um vizinho, né? História trágica agora, momento de tragédias. Mas eu tenho um vizinho que fazia isso, também treinava, mas um belo dia a dona tava chegando do outro lado da rua e aí é onde mora a fragilidade do cachorro, né? Ele não vai ter discernimento de conseguir entender, não, essa é uma emoção que pode ser prejudicial a mim, então eu não vou correr. Não, foi atravessar a rua no momento ali de alegria porque tava vendo a dona do outro lado e deu ruim. E esse é um ruim que não deu pra dar rollback, né? Não deu pra falar, beleza, vamos adaptar o acordo então. Aquela cadela especial ali já não esse é um exemplo mais. Bem legal que no caso da minha casa, né, a gente experimentou isso e a gente achou um lugar seguro pra experimentar isso. Então, a gente decidiu experimentar numa hora bem tarde da noite, exatamente pra ver. E o que a gente viu foi que ele atravessou de fato, né? Hoje ele não atravessa mais. Hoje ele para e espera. Mas a gente foi experimentando isso num lugar seguro. Porque qual era o acordo? Se não importa o que a gente for experimentar aqui, o Zuz tem que sobreviver. Uhum. Esse era o acordo. E aí eu e a Gabriela, minha esposa, a gente tinha um discernimento pra dizer o que era risco e não pro Zuz. Então, altas horas da noite, madrugada, no bairro onde a gente morava, a gente poderia experimentar. Hoje, depois de um tempo, a gente começou a treinar isso num lugar mais seguro. Agora a gente já consegue confiar um pouco mais que ele já... ganhar um pouco de robustez. Isso. Eu acho que tem esse papo, assim, tá me lembrando bastante de uma teoria que a gente gosta bastante, que é o Kinefin, do Dave Snowden. E eu acho que entra muito da leitura de qual que é o sistema, de que tipo que é o sistema que você tá lidando, pra você conseguir se adaptar a esse tipo de sistema, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, de passear na rua com um cachorro, isso tá em algum lugar entre talvez complexo e complicado. A gente sabe que existem parâmetros ali que não estão sob nosso controle e por isso é melhor eu começar a mudar o ambiente pra manter ali no complicado. Não sei se você quiser fazer. Então, a teoria do
Knevin é bem legal, ela cria esses 5 categorias, vamos dizer assim, né? Que é o óbvio, o complicado, o complexo, o caótico e o desordenado, né? Então, existe uma outra categoria ali no meio da teoria, que é o desordenado. E ele acha uma categorização para cada um desses domínios, né? Então, o óbvio, a relação causa-efeito está óbvia, por isso o nome. O complicado, a relação causa-efeito existe, mas ela não é óbvia, então você tem que parar, analisar, enfim, existem mais possibilidades. O complexo, a relação causa-efeito, ela existe, mas só em uma direção, ela é imprevisível. Uma causa gera um efeito, mas você só conhece a causa depois que o efeito aconteceu. E no caótico não existe relação causa-efeito. Você realiza a mesma ação e ela dá efeitos diferentes. E aí vem o desordenado, que é uma outra categoria dentro disso. Então, a gente pega esses elementos, o exemplo de passear com o cachorro, realmente ele trafega ali entre o complicado e o complexo, e o que a gente tenta fazer é trazer ele o mais para perto do complexo possível, do complicado possível, que é andar com a guia. Andar com a guia, você está tentando controlar parâmetros, né? Você vai controlar o que ele vai conseguir comer ou não, você vai controlar até onde ele pode ir ou não. Já existem boas práticas, né? Você pegar livros aí, eles já dizem quais são as boas práticas para você manter o complicado e se adaptando dentro do complicado. Exato, inclusive como você deve segurar a guia, de que lado o cachorro deve dar. Então, assim, já tem muita coisa que já está definida, você não precisa. Então, tem algumas coisas que até flertam ali com o óbvio, né? Por que é sempre assim? Porque se você fizer assado, a legislação brasileira vai te colocar nessa situação. Então, tem elementos que são baseados no trânsito. Então, por causa do trânsito, você deve passear com seu pet assim. Enfim, então tem coisas que até flertam ali com o óbvio. Mas, por exemplo, o meu cachorro, ele gosta de pular, ele gosta de falar com as pessoas olhando no olho, né? Então, isso bota na situação de complicado, quase complexo. Eu não sei se ele vai pular ou não. Então, eu fico observando e reagindo às ações que ele tem. Entendendo o sistema. Então, eu tô o tempo todo reagindo, que é a forma como você lida com cenários complexos, né? Você fica reagindo ao que o sistema está apresentando. Não é como um cenário complicado que você tem meia dúzia de boas opções, você escolhe uma delas. Ou no óbvio que você tem uma única solução perfeita, que ela vai sempre resolver o problema. Essa análise é muito boa porque eu lembro quando a gente tinha menos pessoas ainda com a 21, né? Uns bons anos atrás, que a gente aceitava ficar dentro do caótico um pouco mais, assim. A gente aceitava navegar entre o caótico e o complexo, ficando um pouco mais de tempo no caótico propositalmente. E aí, o que isso significa na prática, né? Os acordos não precisavam ser tão explícitos ou ser adaptados de um jeito um pouco mais padrão. A gente conseguia navegar um pouco mais no intangível, porque a gente sabia que naquele momento, aquele contexto estava trazendo pra gente aquela criatividade, né? Criatividade ainda beirando o desorganizado. Hoje a gente já sabe que a gente tá num cenário que, o complexo, beirando às vezes o caótico, mas o complexo traz pra gente uma criatividade organizada um pouco melhor, mas eu acho que entra muito de analisar o sistema que você tá e ver como você navega entre, como você bem colocou aqui, Ken Schwaber, que é o controle obsessivo e o caos total. E o caos total, né? Como que a gente navega, e acho que o Dave Snowden, da Cognitive Edge, com o Knevin. Inclusive, se você quiser procurar Knevin, você vai ter que procurar Cynefin. Com Y. No Google, com Y aí, porque não se fala nomes, né? Esse pessoal é ruim de nomear coisa, né? Mas Knevin é ambiente, né? Se não me fala a memória, vem do gaulês, alguma coisa assim. Podia ser environment, né? Então, environment já é difícil, hein? Podia ser... Pois é. Não, é gaulês, lá, né? E aí, como você falou, Lula, a leitura do ambiente, né? Muitas coisas acontecem porque a gente lê um ambiente como se fosse óbvio quando ele é complicado, ou por vezes complexo, né? E isso leva a gente à bagunça novamente. Então, eu tô tentando controlar o incontrolável, e o que as pessoas fazem? Elas reagem. Então, eu finjo que estou seguindo a norma, mas na verdade eu não estou. Então, você acha que está no óbvio, na verdade você está no caos. Tem uma bagunça correndo ali. Aí é só questão de você parar e analisar. Mesma forma, complicado e complexo. Então, é importante a gente ler o sistema que a gente está e usar as práticas adequadas para aquele sistema. Isso é uma coisa que já é óbvia, gente. Cria um padrão, cria um guideline, deixa as pessoas seguirem. A gente não precisa ficar rediscutindo o que já foi discutido e já está massivamente sendo utilizado. O pagamento de salário, né? Por exemplo. Já tem forma para isso. Usa. Eu quero inovar. Tudo bem. Será que ali é o grande ponto de alavancagem onde você vai inovar? Talvez se o seu business for esse, talvez. Mas possivelmente não, né? Se aquele não é o teu core business. Já tem coisas que são mais complicadas. Então a gente talvez ter uma meia dúzia, um conjunto diferente de práticas e confiar nas pessoas que elas vão escolher a prática certa para gerar o resultado, é ok. Ou então não, isso aqui é coisa complexa. A gente está no complexo. Então o que a gente precisa é melhorar o nosso tempo de reação. A gente está num sistema que é naturalmente complexo. O que a gente precisa é melhorar o nosso tempo
tempo de reação. Caso caia no caos, como é que eu volto pro complexo? Ou como é que eu reajo rapidamente ao que eu tô aprendendo com os estímulos do ambiente? E principalmente, quando você tá no complexo, você só precisa limitar as fronteiras, né? Então, um exemplo bem legal de cenário complexo, bem simples, você tá numa palestra e as pessoas vão chegar e vão sentar para assistir a sua palestra. Existe uma fronteira que é importante controlar, que é as pessoas precisam ser capazes de te ouvir. Uma vez que você limita essa fronteira, você não precisa dizer onde as pessoas vão sentar. O sistema vai se auto-organizar e as pessoas vão sentar. Algumas pessoas vão sentar na melhor posição possível, outras vão se incomodar um pouco. Mas, no geral, você vai alcançar a melhor condição possível, que é todo mundo ouvir o que você tem para falar. Se você entender esse cenário como um cenário óbvio, você vai tentar delimitar. Você senta aqui, Ciclano senta aqui. Já tentaram nos estádios, eu lembro disso. Isso, e possivelmente você vai chegar num resultado pior do que confiar na inteligência coletiva. Então você vai acabar fazendo um membro da família sentado longe dos outros. E assim vai. Então esses cenários, quando eles são naturalmente complexos, como a forma como as pessoas sentam no estádio, sentam no auditório, ele é um sistema complexo, você tem que tratar ele como complexo. Ou seja, dá as fronteiras, deixa a inteligência coletiva se organizar. Então as pessoas, você pode trocar de lugar, que eu tô aqui com meu filho, enfim. Eu gostaria de sentar aqui porque eu tenho um problema de visão. As pessoas vão se auto-organizar com isso, o sistema vai se auto-equilibrar, pegando aqui mais a nomenclatura do Cynefin, né? Ele vai se equilibrar com isso e o resultado vai ser, em geral, muito melhor do que se você concentrasse a inteligência no mesmo ponto. Se você parar para pensar, é exatamente o mesmo exemplo que a gente falou do chefe anteriormente, né? Então, deixem as pessoas discutirem, deixem as pessoas se auto-organizarem e o resultado tende a ser melhor do que se você tiver um ponto centralizado decidindo tudo. Então, aí é muito importante essa leitura de qual é o sistema. Eu estou num sistema complexo, vamos usar as boas práticas no sistema complexo. Então, se tem um sistema óbvio, vamos usar as boas práticas do sistema óbvio. E aí essa fragilidade da bagunça cai justamente nisso. Quando você enxerga um sistema e quer tratar ele como outro. Você enxerga um sistema óbvio, deixa as pessoas fazerem como quiser. Fudeu. Você tá dando autonomia onde não precisa. Vai cair na desordem. Você tá num sistema complexo, você quer controlar tudo. As pessoas vão fingir que estão seguindo, mas não estão. Estão burlando. Então você também tá na desordem. Você acha que tá na ordem, mas você tá na desordem. Mas a autonomia final é possível em qualquer tipo de sistema. Você entendendo com qual sistema você está lidando, certo? E principalmente, usando a ferramenta certa. Para certas coisas, as pessoas nem querem essa autonomia. Então você chega para um time, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, mas você pega uma equipe de desenvolvimento. Aí você chega para eles, gente, eu vou dar autonomia para vocês decidirem o orçamento da empresa. Eles vão dizer, não quero. Eles não têm capacidade de discernimento. Eu não tenho esse discernimento, eu não quero. Eu prefiro que você me dê um conjunto de boas práticas ou quanto eu posso gastar, um guideline, alguma coisa assim. E aí eu posso gastar dessa forma, mas eu não quero toda a responsabilidade por essa definição, que eu posso estar impactando de fato a empresa como um todo, certo? Então é achar a tomar a decisão e levá-la para o lugar certo. É isso que a gente quer com a autonomia. Muito bom, muito bom. Indo agora para a reta final então, Avelar. Que dicas práticas, pequenas dicas práticas que quem tá ouvindo aqui esse podcast a caminho do trabalho, né? Pode chegar no trabalho e já começar a praticar. Tem algumas dicas que você conseguiu dar? Tem algumas dicas práticas e bem simples, tá, gente? Bem tangíveis. Que é, o óbvio precisa ser dito. Vamos partir dessa premissa. Então, é muito mais fácil quando tá todo mundo olhando para o mesmo lugar. Então, tem um elemento que a gente fala bastante aqui, o modelo mental ele tem que ser compartilhado para que a gente possa trabalhar em cima dele. Então, tem que estar todo mundo pensando mais ou menos da mesma forma, né? Então, o modelo mental ele tem que estar compartilhado. E para ele estar compartilhado, para ele ser compartilhado, ele precisa estar explícito. Então, como pode ser isso? A gente pode fazer isso com técnicas de gestão visual, etc., mas às vezes só com conversa simples. Gente, olha, isso que você está achando que é bom, na verdade é ruim por causa disso. Então, essa informação tornando claro ajuda. Então, quanto mais explícito tiver as realidades, melhores, né? Então, na nossa aula de KMP, a gente fala muito disso, né? Então, qual é o acordo de cada uma dessas colunas, de cada uma dessas fases do fluxo, né? Inclusive, também me lembrou bastante Flight Levels, né? Quem já ouviu o episódio sobre Flight Levels, ou quem já teve a oportunidade de ir mais profundamente e fazer o nosso treinamento de Flight Levels System Architecture. Bonito, né, o nome, né? Mas a proposta é exatamente essa, né? O modelo de pensamento, o modelo mental explícito e compartilhado. E a busca pelo explícito é tão grande para poder gerar o compartilhado é interessante. O explícito é para gerar o compartilhado. Que quando a gente apresenta alguma arquitetura e o indivíduo, ao ler a arquitetura, ele não consegue entender, a gente, tem alguma coisa que ainda não está explícita. E por isso não está compartilhado. É muito difícil você conseguir compartilhar sem estar explícito. Então, políticas explícitas que o Kanban produz e que o Flight Level tem de adotado
tornar bastante explícito, uma coisa que ajuda. Acordo simples, gente, acordo de convivência, né? A gente considera isso bom, a gente considera isso ruim. Então tem as equipes que trabalham juntos há muito tempo, elas normalmente, pode não estar escrito em algum lugar, mas normalmente elas têm acordos de convivência simples, como, olha, dia tal, todo mundo trabalha junto. Às vezes mais simples, dia tal, todo mundo almoça junto. Isso tanto é um acordo que quando uma pessoa não vai, diz, ele tá saindo do bando, né? Então existe uma pressão, uma peer pressure lá para as pessoas seguirem aquele acordo, que pode ser um acordo trivial ou não. Mecanismos de delegação, quem pode tomar essa decisão, por que essa pessoa pode tomar essa decisão, tornar isso explícito é muito bom. Técnicas de produtos ajudam bastante, como o Product Vision Box, Elevator Pitch, isso tudo é para trazer pra gente para um modelo mental explícito compartilhado. Então tudo isso é para ajudar as equipes, ajudar as organizações a entenderem para onde elas estão indo, e com isso, se tá explícito, gente, a gente passa a poder mudar o acordo. Porque a partir do momento que eu falo, olha, isso aqui não tá legal e a gente poderia estar, a gente pode mudar o acordo. Se tá na cabeça das pessoas, se não tá explícito, a gente, porventura, fica num éter, né? Fica numa zona cinza, onde a gente não consegue trabalhar. Então a gente, K21, acredita muito nos acordos explícitos, justamente porque isso torna as alavancas claras para as pessoas. E a gente pode mudar como a alavanca funciona, bem como acionar e desacionar a alavanca. Né? Então todo mundo passa a efetivamente ter aquela autonomia sobre aquilo. Eu consigo realizar isso, consigo realizar, ou não consigo, porque eu não tenho essa autonomia, porque essa autonomia está em outro elemento. Mas eu queria ter. A gente pode mudar o acordo. Dicas práticas, gente. O óbvio precisa ser dito. Tornem explícitos os modelos mentais, né? Quanto mais as pessoas estiverem falando sempre da mesma coisa, sempre do mesmo significado da palavra, né? Mesmo significância da palavra, vamos dizer assim, melhor. Acho que é uma dica muito importante. Aí tem técnicas para isso, né? O próprio Management Trio tem uma série de técnicas para isso, como o alinhamento de restrições, os delegation levels, né? Aí a gente entra no como, né? Como, né? No KMP tem as políticas explícitas, enfim, então tem várias coisas que ajudam, mas o mais importante é compartilhar o modelo mental, né? As pessoas têm que estar olhando para a mesma coisa. E adaptar o dia a dia com base nesse modelo que a gente enxerga, e depois adaptar o modelo de novo e entrar nesse ciclo. Muito bom, acho que bem acionável e bem prática a dica. E para quem quiser saber mais, Avelar, sobre esse tema autonomia, eu já vou começar eu mesmo falando, porque tem uma palestra que é muito boa, que é Autonomia versus Bagunça. Onde você fez a palestra? Scrum Hill 2019. 2019. Scrum Hill, que inclusive Scrum Hill, acabei de lembrar, Scrum Hill vai começar a venda de ingressos dia 12 de março de 2020. Provavelmente quando você está ouvindo esse podcast, a venda de ingressos já está rolando. Vai acontecer em junho, no Rio de Janeiro. Tem uma palestra do ano passado muito boa do Avelar, Autonomia versus Bagunça, bem legal. O que mais, Avelar, que a galera pode procurar? O nosso blog fala bastante sobre isso, Lula. Tem alguns artigos que a gente escreveu, enfim, casos que a gente viveu ou conceitos que a gente entende, mas também tem alguns artigos agora no blog que estão sendo convertidos para áudio, né? Então, para facilitar aí nesse trânsito que muitos de vocês devem estar agora enquanto ouvem. Já que você já ouve podcast, né? Ouve também os artigos em áudio. Existem alguns livros também. A gente falou do Donella Meadows, né? Thinking Systems. A gente implicitamente trouxe bastante Peter Senge aqui, a quinta disciplina. Acho que tem um livro que a gente não citou explicitamente também, mas que explica muito bem a teoria por trás disso, é o próprio Drive, do Daniel Pink, ou Motivação 3.0, que foi recentemente atualizado, tá? Acho que foi no começo do ano passado, foi atualizado. É um livro que tá no meu top 5 melhores livros da vida. Caramba, assim, porque o Drive? O Drive, com certeza. É um livro que é bem legal, porque o Daniel Pink é sensato o suficiente para trazer os exemplos que estão ali na fronteira da coisa. Então as pessoas conseguem ter, então eu posso ir até aqui, é bem legal, eu gosto demais desse livro. A gente citou também o treinamento de Kanban, né? KMP1, e aí entra o livro azul do Kanban, o livro do David Anderson, de Kanban, mas no treinamento a gente consegue ir muito além, assim, do que só o livro. A gente trouxe a teoria do Ken Schwaber, que é um artigo, eu vou falar aqui, mas aí tem que corrigir, que acho que é Control Chaos, Living on the Edge. Muito bom. O artigo do Ken Schwaber. Procura aí no Google, Ken Schwaber, artigo. Um artigo bem curtinho, tá, gente? A gente falou do treinamento de Management 3.0, certo? Um treinamento bem legal. Além do blog... próprio livro, né? O próprio livro Management Trio, do Jürgen Apelo. Jürgen Apelo. Como se escreve? Em português. E acho que... deixar mais uma aqui, uma referência que eu gosto bastante. Tem os nossos amigos da Target Hill também, que falam bastante sobre o assunto. Eles estão organizando alguns meetups frequentemente. E tem o blog deles também, que é bem legal. Então fica aí. Inclusive, abraço pra galera da Target Hill. Logo mais, talvez gravaremos episódios juntos aí. Alguma mensagem final, Avelar, que você queira deixar pras pessoas? Claro, a gente tá como a gente falou mais cedo, né, vivendo uma transição aí, e o que a gente quer é maximizar o aprendizado com isso, né? Então, façam experimentos, gente, e principalmente tem várias empresas absorvendo esse elemento. Talvez seja
um conceito, né? Mas é contrate devagar, demita rápido. Né? Tem várias empresas indo para essa linha de raciocínio. Mas é bem legal que a linha por trás disso traga as pessoas certas. As pessoas certas vão fazer a coisa certa. Então, não necessariamente precisa contratar devagar e demitir rápido. Acho que isso é mais um como. Mas, principalmente, busque as pessoas certas, né? Tenha as pessoas certas na sua empresa e confie. Caso contrário, você está limitando a capacidade produtiva, a capacidade criativa das organizações. E aí tem um ponto que eu gosto bastante de incentivar, que é o mundo que a gente vive hoje é bem mais volátil, né? Então, as verdades, elas passam a ter prazos. Então, a gente da K21, a gente tem vários acordos e a gente não tem intenção nenhuma que esses acordos sejam escritos em pedras. Esse acordo funciona hoje e amanhã, beleza, parou de funcionar, joga fora. Então, entenda, absorva essa verdade de que as verdades hoje, elas têm prazo de validade. Deixe as verdades morrer, né? Deixe as verdades morrer. A gente vai criar procedimentos que vão ser muito bons por um período de tempo e depois eles vão passar a ser ruins, vai jogar fora, criar outros. Então, acho que essa dica de entenda que as verdades têm prazo de validade ajuda também bastante. Preciosa. Inclusive, quanto à sua primeira dica, vou encerrar aqui o episódio tendo a certeza de que trouxemos a pessoa certa para falar sobre o assunto. Então, valeu, Avelar. Obrigado pelo bate-papo. E a gente fica por aqui até o próximo episódio, galera. Um abração. Love the problem. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.